Muito bom dia, estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu espero que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. E também que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais com o máximo de pessoas que você puder, porque o nosso desejo é alcançar cada vez mais pessoas com a palavra de Deus, essa palavra que traz vida, essa palavra que traz consolo, essa palavra que traz direção para a nossa vida, tá bom? Louvamos a Deus porque Ele tem cuidado de nós. A todo momento nós percebemos o Senhor cuidando de cada um de nós, suprindo as nossas necessidades, nos dando livramentos, e nós louvamos a Deus por esse privilégio. Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no texto de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 57. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 57, que nos diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunho, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou. Porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Então esse é o momento que Jesus ele está diante do sinédrio e ele é interrogado acerca de quem ele era, do que ele havia feito, não é? Uma coisa que a gente observa nesse texto é que o texto diz assim, nos versículos 59 e 60, E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Jesus é o Filho de Deus, Jesus veio a esse mundo para pregar o Evangelho, para trazer a salvação, e ele veio a esse mundo para ir à cruz. Jesus veio já sabendo que iria morrer crucificado. Então aquilo que estava acontecendo com Jesus já era de conhecimento dele. Sendo filho de Deus e entendendo os planos do Pai, ele sabia que iria passar por aquilo. Tanto é
que nós vimos a semana passada, quando Jesus está no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, ele ora pedindo ao Pai para que, se possível, não permitisse que ele passasse por aquele cálice, por aquele sofrimento. Nós observamos também que o próprio Jesus, em vários momentos, ele avisou aos discípulos aquilo que iria lhe acontecer. Ele seria preso, ele seria morto, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, na verdade, nada estava fora do controle de Deus. O que aqueles sacerdotes, aqueles anciãos não sabiam, o que inclusive Judas Iscariotes não sabia quando traiu Jesus, é que eles estavam simplesmente sendo instrumento de Deus, que tem o controle da história, para cumprir o propósito de Deus da crucificação de Jesus para a remissão dos nossos pecados. E aí nós aprendemos com isso que nada foge do controle de Deus. Ele estava no controle da vida de Jesus, ele está no controle da nossa vida, ele está no controle da história. Nada absolutamente foge do controle de Deus. Não é que deu errado e Deus teve que dar um jeitinho. Não, todas as coisas já estavam planejadas. Aqueles sacerdotes, aqueles escribas, aqueles religiosos, eles estavam apenas cumprindo o propósito de Deus. Eles achavam que estavam fazendo justiça. Eles achavam que estavam defendendo a lei de Deus. Mas, na verdade, eles estavam sendo instrumentos para o cumprimento do propósito de Deus. E a gente, uma coisa que eu aprendo e acho muito interessante nesses versículos 59 e 60 é que eles procuraram de todas as formas encontrar algo que pudesse incriminar Jesus e eles não encontraram. Inclusive procuraram testemunhas falsas, pessoas que pudessem depor contra Jesus, utilizando mentiras para condenar Jesus à morte. O propósito deles era claro, condenar Jesus à morte. Mas o texto diz que eles não encontraram. Que maravilhoso é poder saber que alguém vive o seu compromisso com Deus de forma tão ilibada, de forma tão séria e comprometida, que ninguém vai encontrar nada contra essa pessoa a não ser usando mentiras, usando afirmações falsas ou informações inverídicas. Outra coisa que a gente percebe nesse texto é que aí, a partir do final do versículo 60, diz que então apareceram duas testemunhas que disseram, olha, esse daí disse assim, olha, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O próprio Jesus havia realmente afirmado isso, e a gente pode perceber que ele estava se referindo àquilo que haveria de acontecer com ele. Ele seria morto, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então a morte de Jesus ela não seria permanente. Ele passaria por aquela experiência, mas ele venceria a morte. E aí, o sumo sacerdote ele perguntou a Jesus, você não diz nada em resposta ao que depõe contra você? E aí o versículo 63 começa dizendo o seguinte, Jesus, porém, guardou silêncio. Existem momentos que a melhor resposta é aquela que não se dá. O silêncio é a melhor resposta em determinadas circunstâncias da nossa vida. Jesus silenciou. Jesus não entrou naquela discussão, Jesus não tentou se defender, Jesus não deu uma resposta para tentar livrar a sua pele daquela condenação, ele simplesmente silenciou. E quantas vezes o que nós realmente precisamos é simplesmente silenciar. Silenciar diante do acusador, silenciar daqueles que questionam a nossa fé, silenciar muitas vezes diante daqueles que tentam de alguma forma nos prejudicar. Não silenciar no sentido de concordar ou de ser conivente ou de ficar com medo, mas no sentido de ter convicção do que estamos fazendo. Ter convicção de quem somos, ter convicção de que Deus está no controle da nossa vida
e que Ele está conduzindo a nossa história. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós podemos tranquilizar o nosso coração na certeza de que Deus está cuidando de nós. Às vezes nós gastamos as nossas energias, perdemos a nossa paz tentando provar a inocência, tentando provar a nossa identidade, quando na verdade a gente precisa simplesmente entregar tudo nas mãos do Senhor, confiar nele e viver o propósito que Ele tem para a nossa vida. Quando Jesus foi tentado por Satanás, depois de ter passado 40 dias e 40 noites jejuando, o texto diz que Jesus teve fome, Satanás se aproxima de Jesus e diz assim: olha, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome. Ele tinha poder para transformar aquelas pedras em pães, mas o que ele não tinha era necessidade de provar a Satanás quem ele era. Jesus tinha convicção de quem ele era. Ele tinha consciência da sua identidade. Ele não tinha que provar a Satanás que ele era o Filho de Deus. No momento do batismo, ouviu-se uma voz do Pai que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus sabia de quem ele era filho. Por isso que Jesus responde a Satanás dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, Jesus poderia muito bem rogar ao Pai e o Senhor enviar um exército para tirá-lo daquela situação ali diante do sinédrio, diante daqueles blasfemadores, diante daqueles acusadores. Ele podia fazer isso, mas ele escolheu não fazer. Porque se ele pedisse ao Pai para que o tirasse daquela situação, ele não cumpriria o propósito para o qual ele foi enviado. Ele não cumpriria a missão que ele veio realizar. Então, é preciso termos consciência do que Deus, de quem somos e do que Deus tem para nós. Quando nós sabemos quem somos e entendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, não há necessidade de inquietação, não há necessidade de revidar, nós simplesmente entregamos tudo nas mãos do Senhor. O texto diz que Jesus guardou silêncio, ficou calado, e aí o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunho, se você é o Cristo, o Filho de Deus. E aí o versículo 64, agora Jesus responde: é o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Aqui Jesus reafirma a sua filiação, a sua identidade, e aqui Jesus inclusive fala da sua volta. Jesus fala da sua volta. Porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar para o julgamento final, o juízo final. E a questão é: de que forma nós estamos nos preparando para esse momento? E aí, queridos, a gente percebe que aquele sacerdote, aquele sumo sacerdote, ele rasga suas vestes e diz: olha, ele blasfemou, para que precisa mais de testemunha? Ele acabou de blasfemar, todos ouviram. O que é que vocês acham? E o povo respondeu: é réu de morte. E o texto diz que alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros esbofeteavam Jesus, dizendo: profetiza para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Aqui eu volto novamente a dizer: Jesus tinha poder e poderia pedir ao Pai que o livrasse daquela situação, mas ele optou por obedecer ao Pai e passar por todo aquele sofrimento, para que você e eu pudéssemos conhecê-lo, pudéssemos ouvir a sua palavra, pudéssemos encontrar o caminho da verdade, o caminho que conduz a Deus. Aquele sacrifício de Cristo não foi por acaso, foi por mim e por você.
E nós não podemos nos descuidar dessa verdade. Jesus veio a esse mundo e morreu na cruz. Jesus passou por todo aquele sofrimento. Jesus foi esbofeteado, cuspido, blasfemado, ridicularizado por nossa causa. E qual tem sido a nossa postura diante daquilo que Jesus fez por nós? Qual tem sido a nossa decisão? Qual a sua decisão? Qual o seu posicionamento diante daquilo que Cristo fez por você? O que Ele espera de nós é que nós o reconheçamos como nosso Senhor e nosso Salvador e que nós entreguemos a vida a Ele, dedicando a Ele a nossa vida, servindo a Ele de todo o nosso coração. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aproveitar esse início de semana e já acertar os nossos ponteiros com Deus, nos reconciliar com o Senhor, acertar a nossa vida com Ele, para que possamos viver uma vida agradável a Deus, uma vida que glorifica ao Senhor, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por mais um programa, por estarmos aqui iniciando essa semana na presença do Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui nessa segunda-feira, começando mais um programa, compartilhando a Tua palavra essa que nos mostra, ó Deus, do sacrifício de Cristo por nós. Que nós possamos, ó Deus, reconhecer aquilo que Cristo fez em nosso lugar e como resposta de gratidão possamos dedicar a nossa vida, consagrar a nossa vida ao Senhor e viver para o louvor da Tua glória. Fica conosco, ó Deus, nos dá uma semana de bênção, uma semana de paz. Abençoa cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, aqueles que haverão de assistir depois, cada família, ó Deus, aqui representada, aqueles, ó Deus, que porventura estão enfermos, restaura, Pai, aqueles que estão tristes, alegra o coração, aqueles que estão distantes do Senhor, traz de volta para a Tua presença. Ó Deus, fica conosco, caminha conosco, nós dependemos de Ti, nós precisamos do Senhor. Nós oramos, Pai, com o nosso coração agradecido por quem Tu és e por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. E se o Senhor permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, mas não esquece de compartilhar o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.